Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma história que fez um boom na minha mente quando eu entendi. Essa história faz parte do complemento do dia 20 do livro Que Deus Espera de Nós. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Já diz lá em Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a jornada do povo de Israel, que saiu da escravidão do Egito em direção à Terra Prometida. Essa história é uma das histórias mais marcantes da Bíblia. Ela tem lições profundas. Embora Deus tenha libertado os israelitas da opressão egípcia e lhes prometido uma terra nova, a jornada deles não foi nem um pouco fácil, nem rápida. Algo que se destaca nesse processo é a ideia de que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Isso significa que, apesar deles estarem fisicamente livres da escravidão, a mentalidade e hábitos de vida, moldadas pelas gerações de opressão, demoraram para mudar. A viagem, que poderia ter sido feita em poucos dias, se estendeu por 40 anos. Esse longo tempo foi, em grande parte, resultado da imaturidade espiritual e emocional do povo. Mesmo diante de tantas demonstrações de poder de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, a provisão do maná, a água da rocha. Mesmo diante de tudo isso, o povo continuava a murmurar, a duvidar e até desejar voltar para o Egito, onde, apesar da escravidão, eles haviam experimentado uma certa estabilidade. Eles ainda não estavam prontos para viver a plenitude e a promessa de Deus, pois seus corações não haviam sido curados e nem haviam sido transformados. Esse comportamento reflete como as antigas formas de pensar e agir podem nos prender, mesmo quando estamos fisicamente livres. O povo de Israel ainda se via como escravo, mesmo estando livre. Eles haviam internalizado a liberdade, a mentalidade de cativeiro ainda estava no coração deles. Eles estavam tão acostumados à dependência de um sistema opressor que, quando eles se depararam com desafios e dificuldades no deserto, preferiam voltar ao que eles já conheciam, ao que parecia familiar a eles, mesmo que isso fosse doloroso. O fato de que a jornada ter demorado mais do que previsto também revela que, além da libertação física, Deus estava mais interessado em transformar o coração daquele povo. Durante 40 anos, o processo de maturidade espiritual era tão necessário quanto a chegada à Terra Prometida. Deus usou aquele tempo no deserto para curar, para moldar e para transformar o caráter daquele povo. Ele os desafiava a confiar nele, a obedecer os seus mandamentos e abandonar os velhos hábitos que impediam eles de avançar. E aqui fica uma grande lição para a gente. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Embora estivéssemos esperando que a jornada fosse rápida, Deus sabia que o povo precisava de um tempo para ser moldado, para amadurecer, para aprender a viver de acordo com a sua vontade. O tempo que passou no deserto foi, na verdade, um tempo de preparação. Nosso tempo na chegada do destino vai depender não apenas das circunstâncias externas, mas de quão dispostos nós estamos a transformar a gente mesmo no caminho. Quanto mais rapidamente a gente permitir que Deus trabalhe em nosso coração, mais perto de viver as promessas que Ele preparou para a nossa vida nós vamos chegar. Essa história nos ensina que o processo de transformação interior é crucial para que a gente possa viver a plenitude do que Deus tem para nós. Ele não só liberta a gente fisicamente, mas também nos conduz por um caminho de crescimento espiritual. Assim, a nossa caminhada, como a dos israelitas, será mais curta ou mais longa, dependendo da disposição nossa em permitir que Deus nos molde e nos transforme no meio do nosso caminho.